E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai de Guto Responde de novo. Esse é um Guto Responde bastante especial porque é um conteúdo sensível, interessante, que eu gosto de falar. E ele surgiu a ideia quando eu fiz aquele tweet falando sobre a tentativa de hate que deram pra cima de mim, dizendo que eu sou youtuber gay de anime. E cara, não, isso não é um problema pra mim. E um amigo meu, né, o Lucas, ele disse que seria legal um dia eu fazer um vídeo sobre isso, falando sobre isso, e talvez um Guto responde com essa temática. Então eu propus para vocês me mandarem perguntas sobre os temas youtuber gay de anime, falar sobre BL na internet e também sobre sexualidade, para eu poder falar um pouco para vocês. Tiveram algumas perguntas bem legais, muitas perguntas repetidas, tá, gente? Muitas mesmo. Então desde já eu quero pedir desculpa se o seu nome não apareceu aqui, porque, né, eu acabei, sei lá, pegando a primeira daquele tipo que apareceu, alguma coisa assim, ou às vezes eu não consegui encaixar todas as perguntas. Se o seu nome não apareceu aqui, me desculpa, não deixe de mandar sua pergunta numa próxima oportunidade, você pode participar. Agradeço muito todo mundo que participou e agora a gente vai responder elas. Então eu espero que esse vídeo ele seja interessante e construtivo para vocês de alguma forma, porque eu vou discutir alguns temas bastante importantes. A primeira pergunta vem do Arthur. Arthur, amigo, beijão pra ti, tá? Quem não conhece o Old Gamer, ele fala de BL Games, ele faz traduções lá e ele quer muito começar a falar mais ativamente sobre BL Games, então sigam ele no Twitter, tá? Vocês vão adorar, ele tem de tudo de BL Game, é o anjo do BL Game, sério. Ele perguntou se eu já perdi alguma oportunidade, né, trabalhando como youtuber de anime pelo fato de eu ser gay ou pelo fato de eu falar BL, e eu sinto que já. Tipo assim, não tem nada confirmado, nenhum retorno direto de alguma pessoa, mas eu sinto que já. O Arthur, ele é atentado, porque eu já comentei uma coisa parecida com ele no WhatsApp, e eu sinto que sim, que eu já perdi oportunidades do gênero por causa disso. Não necessariamente por ser gay, mas já sinto que eu perdi já por causa que o meu público é muito nichado, mesmo que talvez essa oportunidade valesse mais a pena pro meu público. Mas sei lá, vamos ver, o mundo dá voltas, essas coisas podem mudar, podem melhorar. A Gleice, a Fujoshi Lendo, sigam a Gleice também, gente. Ela tem um perfil muito da hora, esse mesmo Fujoshi Lendo, que ela atualiza vocês de todos os mangás que estão sendo, tipo, traduzidos, e é muito legal, dá pra gente conhecer muita coisa nova. Ela perguntou se eu já me senti ofendido lendo ou assistindo algum BL, e pra ser bem honesto, não. Eu não lembro de ter me sentido ofendido, né, em alguma retratação, porque, sei lá, eu já me senti ofendido com anime shonen, mas de forma geral com BL eu não me lembro disso. Eu acho que eu me sinto mais ofendido com algumas pessoas que consomem os BLs, mas de forma geral as obras em si nunca fizeram isso, eu não lembro de retratações que tenham me deixado ofendido de uma forma tão grave. Talvez em alguma mais antiga, mas se a gente for observar, eu acho que principalmente nas mais recentes essa retratação, né, do homem gay, do estereótipo, ela vem sendo muito mais saudável. O Yaoi Depressão, que é um perfil muito divertido, cheio de memes pra vocês acompanharem também, ele perguntou como eu lido com o hate, a pressão sofrida pra cima do tema do qual eu falo. Eu acho que eu nem sofro tanto hate assim, porque o meu conteúdo é muito nichado, né, então isso acaba evitando o hate que eu levo. Tipo, quando o teu conteúdo é muito nichado e as pessoas que buscam ele são específicas, que consomem aquele conteúdo, isso acaba evitando um pouco esse tipo de hate. Mas quando eu sofro isso, as pessoas, como eu aprendi com a minha amiga Josi do Vertente Geek, elas subestimam a ferramenta de mute do YouTube. Então a gente vai lá, dá bloco, às vezes eu respondo, posto no Twitter pra pessoa passar vergonha, alguma coisa assim, mas de forma geral eu simplesmente muto e ignoro, porque, cara, eu sou gay desde, tipo, eu sou um gay assumido desde 2008, tipo, desde os meus 16, 17 anos. Eu cansei de sofrer preconceito, cansei de ter que lidar com essas coisas. Tipo, nem tanto preconceito, mas cansei de ter que lidar com situações do gênero. Quando o meu conteúdo ele não era tão voltado pra BL, eu tinha mais problema em lidar com esse tipo de coisa. A Mi perguntou se o fato de eu ler BL influencia ou influenciou na minha sexualidade de alguma forma. Não, definitivamente não. Eu acho que muito o contrário.
a minha sexualidade influenciou no meu processo de descoberta do BL. Com certeza a coisa foi inversa. A Tayane perguntou sobre as minhas inspirações para criar conteúdo e sobre o mercado e os comentários. Como eu já falei antes na questão de hate, os comentários, isso é normal. Normalmente os meus comentários são são mais uma chuva de melação pra cima de alguma obra que gostam do que muito pau pra cima de outras obras. Eu não sofro tanto hate assim nos comentários, até que os meus comentários são bem saudáveis, e como o meu público é bastante nichado, focado naquilo ali, eu tenho muitos comentários positivos. Quanto às minhas inspirações e ao mercado, cara, eu não tenho inspirações dentro do nicho BL, pra ser bem honesto. Eu não tenho ninguém que produza conteúdo sobre BL que eu veja e admiro demais, tipo, desde sempre, desde novo. Tem o pessoal do Blime, que eu acompanho o Blime lá desde que foi lançado e eu admiro demais o trabalho deles, mas de forma geral, elas não estão na mesma plataforma que eu, então é uma forma de criar conteúdo completamente diferente. O pessoal do Blime é uma grande inspiração pra mim na busca pelo conteúdo BL, então isso é muito legal, eu aprendo muita coisa com eles, mas pra criar conteúdo para a internet, para o YouTube, uma das minhas grandes inspirações, eu acho que as maiores, né, são os meus amigos. Tem muitos youtubers de anime que eu admiro demais, mas eu acho que as minhas inspirações no processo de criação de conteúdo são os meus amigos, como a Pan Gonçalves, a Bel Rodrigues, o Bubarim. Eles criam conteúdo há muito tempo, e a Bel é um grande exemplo disso, porque ela tem uma preocupação muito grande em levar um conteúdo que seja saudável e responsável para a plataforma. E no nicho que eu tô, eu acho que isso é muito importante. Eu estudar muito bem o que eu tô falando, me preparar muito bem para aquilo, para garantir que eu não traga besteira ou que eu traga conteúdo despreocupado para a plataforma e traga essas discussões, às vezes tão delicadas, de forma muito saudável. E ela é a minha grande inspiração nesse quesito. E tem pessoas dentro do nicho que eu admiro demais, o pessoal da Anime Crazy, a Gabi Xavier, o Bunka Pop, né, que a Mo e o Jack são tipo... sei lá, são os meus ídolos maravilhosos. Então tem muita gente ainda dentro do nicho que eu admiro, mas na ideia de produzir conteúdo, quando eu falo de BL principalmente, que é um conteúdo tão delicado, a minha grande inspiração eu acho que é realmente a Bel, por essa preocupação em produzir um conteúdo que seja saudável e que levante discussões sempre muito importantes de forma delicada, saudável e responsável. A Esther perguntou sobre a decisão de falar de animes e BLs aqui no YouTube e sobre as pessoas à minha volta, se me apoiaram, se eu já me senti inseguro sobre falar sobre isso na internet. E pra ser bem honesto, foi um processo muito natural, a coisa simplesmente aconteceu. O meu canal era junto com a minha amiga sobre cultura pop no geral. Quando ela engravidou e teve que abrir mão do canal, eu comecei a postar muito conteúdo sobre mangás e sobre animes. E em determinada oportunidade, eu vi que o conteúdo sobre BL cresceu demais, então eu acabei migrando para um conteúdo anime/BL, exatamente como a gente tem hoje aqui no canal. As pessoas à minha volta nunca criticaram essa decisão, nunca criticaram esse processo, tá? Ninguém eu acho que realmente me criticou sobre isso de alguma forma, e eu já me senti sim, e me sinto ainda muitas vezes inseguro sobre isso, porque quando tu trabalha só com isso, tu tem que te preocupar com algumas coisas, e eu me preocupo sim, como ser tão nichado, tão focado pode acabar atrapalhando em algumas oportunidades, mas a minha vontade e o meu amor pelas coisas da qual eu falo, eu acho que são muito maiores do que isso. Arai-chan perguntou como foi eu me abrir para minha família sobre a minha sexualidade, se foi melhor ou se foi pior do que eu imaginei. Foi um desastre, gente. Meu Deus, foi terrível. Foi, tipo, um processo assustador, foi muito ruim, foi, tipo, me fez muito mal pra minha família, foram brigas, né, tipo... Eu sou a história clássica de um menino gay que se assume pra uma família bastante conservadora, que não tá preparado pra lidar com aquilo. Os meus pais estavam em processo de separação, o que tornou tudo ainda mais difícil. Então, tipo, não foi uma história fácil, não foi uma história
história feliz. Foi uma história que, inclusive, eu posso dizer que levaram alguns bons 4 anos para que a coisa se tornasse saudável como é hoje em dia. Que, graças a Deus, eu tenho uma relação maravilhosa com a minha mãe. Ela ama o Guilherme, meu esposo. Então, tipo, hoje em dia a coisa é muito saudável, mas não foi um processo fácil, não foi bonito. Amanda Rodrigues pediu pra eu falar como sei lá, dar dicas de como sair do armário e sobre falar de BL no YouTube. Sobre falar de BL no YouTube eu já falei muito. E sobre dar dicas de como sair do armário é uma coisa muito difícil, Amanda. É como eu acabei de falar. A gente fala de realidades, ambientes, pessoas completamente diferentes sempre. Cada um tem seu tempo. O meu irmão gêmeo, ele foi sair do armário com 25 anos, tipo, 8 anos depois de mim. Depois de ter namorado com uma menina durante 10 anos. E a gente tinha uma família bem difícil, né? Eu passei por muito trabalho. O Cristiano, meu irmão gêmeo, pra ele já foi super fácil, porque a minha família já tinha lidado com isso. Então, são pessoas que a gente tá lidando muito diferentes e cada um tem seu tempo. Eu sempre digo que essa preocupação de como sair do armário não deveria existir. Deveria ser um processo natural. E também acho que ninguém deve se sentir pressionado socialmente a sair do armário. Tipo, sei lá, não é porque eu saí com 16 anos que isso funcione para todas as pessoas. Às vezes o ambiente em que tu vive, a tua família, ela é conservadora, homofóbica e só vai te dar essa oportunidade de sair do armário quando tu for independente e estiver vivendo sozinho. E às vezes para manter uma vida mais saudável, tu precisa segurar isso. Então é uma questão que tu precisa prestar muita atenção no ambiente em que tu vive, as pessoas com quem tu convive. Sempre que tu for conversar sobre isso, garantir que antes tu fale com alguém que tu saiba que te entenda e que tu saiba que vai te apoiar. Mas o mais importante é não te preocupa, deixa as coisas acontecerem. Tira da cabeça essa preocupação de sair do armário. Sério, isso não é saudável. Deixa as coisas acontecerem. Se você vê que tem uma oportunidade e que o seu ambiente é saudável para isso, pode fazer, mas se às vezes você vê que não dá, que você vai precisar esperar até ter sua independência financeira, também não tem problema nenhum. Às vezes, sei lá, tu começa a amar muito alguém, a namorar e tu sente que tu precisa fazer isso agora, também pode acontecer. Tem diversos fatores que podem chegar ao tempo certo de finalmente sair do armário, mas é muito importante pensar e preservar a tua saúde mental o tempo inteiro, garantir que ela não seja afetada nesse processo, porque senão nem tu mesmo vai conseguir lidar com isso. A CCM perguntou se o YouTube é a minha principal fonte de renda e como foi começar no YouTube. A minha principal fonte de renda hoje em dia é o meu esposo, tá? Sem mentira, é ele quem bota dinheiro dentro de casa. Eu trabalhei durante muito tempo em empresa privada, né, assalariado, só que eu e ele vimos juntos a oportunidade de eu me dedicar exclusivamente a isso, e hoje em dia eu tenho todo o apoio dele. Ele trabalha em casa como freelancer também, então eu ajudo ele em algumas coisas que eu posso, sendo que eu sou muito bom no processo de criação, mas não de design como ele faz, né? Mas hoje em dia eu trabalho basicamente com isso, eu me dedico exclusivamente a isso, mas tô longe de ter uma renda que possa sustentar uma casa como a minha. Começar no YouTube foi uma experiência muito gostosa. Eu comecei junto com uma amiga, falando de diversas coisas que eu adorava. Foi um processo super divertido, mas eu tive diversos recomeços no meio desse processo, e hoje em dia eu sempre considero que o meu grande começo no YouTube, né, hoje em dia como o nicho que eu tenho falando de animes e de BLs, foi em julho de 2018, quando o Banana Fish começou a ser exibido. Esse é o que eu considero o marco do renascimento do canal, e quando eu comecei no YouTube a falar de animes, de mangás, de BLs, é o grande marco pra mim, vamos dizer assim. Então, tipo, eu tive diversos recomeços, nenhum deles foi fácil, mas finalmente a coisa deu realmente certo. Mas foi um processo super divertido de começar no YouTube. Quem sabe um dia eu faço um vídeo falando mais sobre isso e falando mais como a coisa era antigamente. A Fabi perguntou se eu já sofri preconceito por falar abertamente sobre BL, como a minha família e amigos reagiram a isso. E não, eu nunca recebi preconceito das pessoas ao meu redor por falar sobre isso. Boa parte deles nem sabe do que se trata, boa parte deles nunca consumiu nada de BL. Preconceito não, tem diversas piadas entre os meus amigos, mas sabe a piada clássica que eu mesmo faço, que tipo,
que eu sou o cara que adora ver macho 2D se pegando. Então tem esse tipo de piada, mas preconceito não. Eles são super abertos, inclusive, a receber informações sobre o meu conteúdo, conhecer mais quando eu quero conversar sobre alguma coisa e nenhum deles entende. Felizmente eu tenho muitos amigos na internet que conseguem conversar sobre isso, mas nunca recebi preconceito. Da minha família, eles nem sabem direito sobre o que eu falo na internet. Tirando meu irmão gêmeo, eles nem sabem direito. Eles sabem que eu faço uns vídeos. A Marcele perguntou se eu já quis desistir de ser youtuber e mudar drasticamente de estilo. Já, infinitas vezes, mas eu acho que a minha grande mudança na vida foi desistir drasticamente do outro estilo e virar youtuber. A Emanuele perguntou sobre o processo de descoberta da minha sexualidade. Não foi um processo fácil, mas ele foi um processo que aconteceu naturalmente. Né? Quando eu comecei a perceber o meu interesse por aqueles caras que eram bonitos e populares na mídia. Alô, Ponte do RBD, Zac Efron, tudo bem, galera? Saudades. Então, tipo, foi um processo muito normal quando eu comecei a perceber o meu interesse nesses outros caras. Mas não foi um processo fácil, eu tive um período gigantesco de negação. Eu enganei muito, eu falei muito não pra mim mesmo. Uma coisa que me ajudou muito nesse processo, duas coisas que eu acho que me ajudaram muito nesse processo foi o fake no Orkut. Eu não sei se vocês viveram essa vida, mas eu tive a vida do fake no Orkut, que era um RP, um roleplay que a gente fazia no Orkut na época, onde tu criava um perfil com imagens de pessoas famosas e brincava lá. Eu tinha um fake do Ponte do RBD e eu fiz um fake em que ele era um personagem gay, que eu comecei me mentindo, dizendo que era só o personagem, mas que foi um bom processo de descoberta pra mim. E a Paty, né, a Patrícia, minha melhor amiga desde que a gente se entende por gente, ela também ajudou muito nesse processo, de uma forma muito saudável. Eu lembro até hoje de um dia que ela foi na minha casa e eu escondi rapidinho a minha aba do fake. Ela olhou pra mim e falou assim: nossa, tu tá me escondendo alguma coisa, né? Mas tu tem teu tempo, tu pode me contar quando tu quiser, ou tu pode nunca me contar. E daí aquilo foi a primeira vez que alguém me deu uma abertura tão grande, tão especial pra eu poder me abrir sobre aquilo. Então acho que foram as duas coisas que foram mais importantes nesse processo de aceitação da minha sexualidade. Pode parecer uma passagem bem boba, talvez a Paty nem lembra disso ter acontecido, dela ter me falado isso, mas me marcou muito, eu nunca esqueci. E o processo, né, de brincar no fake também foi muito importante e tal. O meu irmão também ajudou muito, o meu irmão gêmeo ajudou muito porque... não porque ele tenha conversado comigo sobre, eu tenha me deixado me abrir, quem fez isso foi a Paty, mas o Cristiano, ele sempre agiu naturalmente sobre tudo aquilo. Ele sempre soube de tudo e ele simplesmente agiu naturalmente em relação àquilo. Ele nunca me arrancou do armário e isso é muito importante também. A Sofia perguntou se tem alguma idade que eu considero aceitável para se entender como LGBTQIA+, porque ela já escutou de uma psicóloga o termo "você ainda é muito nova pra isso". E, cara, tipo assim, eu não acho que tenha idade pra te entender como alguém queer. Não, tá? Não acho que tem idade pra isso. Eu comecei a perceber essas coisas, a sentir isso, tipo, a sentir que eu me deslocava do que é padrão de alguma forma, muito novo, mas eu acho que existe uma idade pra sexualidade em si. Então eu concordo com a frase "você é muito nova pra isso", quando aplicada em relação à sexualidade e não ao entendimento da sua sexualidade. Isso foi claro? Então, não sei se foi claro, mas eu vou explicar melhor. Então eu acho que, sei lá, com 14, 15 anos, a gente não devia estar se preocupando com isso. Entendeu? A gente é novo, a gente é criança ainda. A gente não devia estar se preocupando com isso com 14, 15 anos de idade. A gente devia estar se preocupando com as coisas que um pré-adolescente tem que se preocupar. A partir dos 16, 17 anos, que eu sei que a nossa sexualidade ela começa a aflorar demais, a gente pode ter essas preocupações, a gente pode querer começar a se enquadrar em alguma coisa, e querer se enquadrar em algum grupo, e até é importante isso, até é importante pra gente se entender, mas a ideia de "você é muito nova pra isso", eu acho que ela se aplica bem em alguns casos, porque,
Cara, tem gente que com 13, 14 anos de idade tá preocupada em decidir se é gay ou não, em sair do armário. E cara, vocês não deveriam nessa idade ainda estarem preocupados com as pessoas com quem vocês vão se relacionar. O mais importante do termo sexualidade, quando a gente tá falando de pessoas mais novas, é realmente trazer pra elas a ideia de que isso é normal, de que é natural, que não tem problema tu te apaixonar por uma pessoa do mesmo sexo. Que para quando elas chegarem lá pelos seus 16, 17, 18 anos, que a sexualidade realmente vai começar a aflorar e essas preocupações realmente vão fazer sentido, elas entenderem que aquilo é natural e que não tem problema nenhum se sentir dessa forma. A Clara perguntou se eu e o Guilherme, né, que pra quem não sabe é o meu esposo, se a gente pensa ou já pensou em ter filhos. A gente já teve essa conversa algumas vezes, mas eu e ele temos outras prioridades muito maiores hoje em dia. Por exemplo, viajar. Tem muito lugar que a gente quer conhecer na nossa vida, muito lugar mesmo, e que a gente sabe que ter uma criança não facilitaria as coisas. Então é uma conversa ou um pensamento que, se um dia vir a acontecer, vai ser muito pra frente, mas o Augusto de hoje em dia não planeja e tá longe de planejar ter filho. Graças a Deus eu tenho uma criança maravilhosa na minha vida já, que é o Henrique, o meu afilhado, que a Jéssica e o Bruno deram o prazer de eu e o Guilherme podermos apadrinhar, e essa é a criança da minha vida até o momento. Se vocês quiserem mais vídeos sobre sexualidade, coisas do gênero aqui no canal, deixem nos comentários, peçam, deem ideias de alguns temas. Eu gosto muito de falar sobre isso, acho que é um assunto bastante importante que a gente tem que continuar abordando. Me desculpa se a sua pergunta não apareceu, em uma outra oportunidade ela vai aparecer. Muitas vezes ela foi repetida, ou eu só não consegui encaixar ela, ou ela fugiu um pouco do tema proposto, não sei. Mas eu prometo que uma outra oportunidade ela vai aparecer. Continuem participando. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like se gostaram, se inscreve se é novo por aqui, me segue nas redes sociais, eu sou @gutunu no Twitter e no Instagram. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.